Olá, está no ar o Link CNJ, transmitido pela Rádio e TV Justiça. Aqui nós mostramos as atualizações sobre o que acontece nos tribunais brasileiros e o que é de interesse para o mundo jurídico no Brasil. O mês de novembro marca a realização do Mutirão Racial Nacional. A meta é de reduzir em 20% o estoque de 10 mil processos sobre questões raciais pendentes de julgamento no país. O Conselho Nacional de Justiça deu início ao Mutirão pela Igualdade Racial, uma iniciativa nacional para enfrentar desigualdades estruturais dentro do sistema de justiça. O projeto prevê ações simultâneas nos tribunais de todo o país para garantir tratamento equânime a pessoas negras. Equipes técnicas vão analisar processos, rotinas administrativas e dados estatísticos, identificando eventuais disparidades raciais. Também serão oferecidas capacitações a magistrados e servidores com foco na aplicação do protocolo para julgamento com perspectiva racial, como explica a juíza auxiliar da presidência do CNJ, Adriana Melônio. Qual é a ideia do mutirão? O CNJ, a partir de dados extraídos do DataJud, ele retirou uma listagem que foi enviada para os tribunais sobre temática racial ou de pauta quilombola, e a partir desses números, o tribunal tinha uma meta de 20% para dar um andamento significativo, né, um andamento nesses processos, ou caso esses processos já estejam maduros para julgamento, que eles sejam julgados. Então, é um esforço importante, porque a gente sabe que a gente tem muitas vezes uma demanda represada dentro dos tribunais, dentro dessa temática, e aproveitando também o mês de novembro, que é o mês da consciência negra, é um esforço importante do CNJ para pedir aos tribunais engajamento na temática racial. Convidamos para o painel de hoje Lourdes Azevedo, desembargadora e presidente da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. E Rosana Rufino, advogada, conselheira da OAB São Paulo e presidente da Comissão de Igualdade Racial, cofundadora do Instituto da Advocacia Negra Brasileira. Bom, estão aqui as nossas convidadas, a doutora Rosana, a doutora Lourdes. Eu começo pela doutora Lourdes, perguntando, essa experiência do Rio Grande do Norte, do mutirão, ela passa para o Brasil inteiro. Conta para a gente como é que aconteceu isso, como começou esse projeto no Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vinda, doutora Lourdes. Obrigada, cumprimentando a todos e a todas que estão nos assistindo, agradecendo também ao convite da Rádio e TV Justiça e do CNJ. Estou aqui à disposição para responder todas as perguntas e posso, em relação à primeira, logo responder que o mutirão surgiu de uma ideia da Comissão de Prevenção e de Enfrentamento ao Assédio. Aliás, duas comissões, do primeiro grau e do segundo grau. Essas duas comissões trabalhavam de forma consensuada e um dos membros era a secretária-geral e teve a ideia de nós fazermos este mutirão racial no período do 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. E nós criamos essa prática institucional que consideramos bastante relevante para o Tribunal de Justiça. Foi criado em que ano, doutora Lourdes, no Rio Grande do Norte? Em 2023 foi nossa primeira ação. Em 2024 também repetimos, e em 2024, quando nós realizamos o mutirão, também convidamos a Polícia Civil, através da diretora-geral, doutora Ana Cláudia, e o Ministério Público, também pela Corregedoria-Geral do Ministério Público, para que pudéssemos trabalhar em conjunto, porque presenciamos, né, que o resultado do primeiro mutirão tinha sido menor e havia algumas informações de que processos estavam ou com o Ministério Público ou em delegacias. E na segunda edição nós resolvemos ampliar. Inclusive, em 2023, essa iniciativa ganhou uma menção honrosa, não foi isso? Exatamente.
Ficamos bastante felizes de termos, com o trabalho da comissão, conseguido essa menção honrosa para o Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Que bom, um belo exemplo para todo o Brasil. Doutora Rosana, seja muito bem-vinda. Eu gostaria inicialmente, para a gente entrar, como é que a senhora faz o seu trabalho? A senhora tem lá uma comissão, a senhora está na comissão da OAB São Paulo, também cofundadora do Instituto, né? Fala um pouquinho para a nossa audiência de como é que é a sua experiência ao lidar com esse tema. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite, aproveito já para parabenizar ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte pela iniciativa, na figura da desembargadora Maria de Lourdes. O nosso trabalho é focado em ações de combater todas as formas de racismo, conforme previsto na nossa Constituição, não só o racismo institucional, dentro dos quadros da ordem, dentro da advocacia, mas atuar também em prol da sociedade civil, né, cumprindo o nosso papel previsto no nosso juramento e nosso estatuto, que é de contribuir, né, para a preservação dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, do aprimoramento das instituições, né, e essa iniciativa do Mutirão Racial Nacional, né, mostra uma iniciativa realmente de aprimoramento de uma instituição que é o judiciário aqui no âmbito agora nacional, com a ampliação desse mutirão. Perfeito. Doutora Lourdes, vamos explicar como é que funciona na prática mesmo, o mutirão aí no Rio Grande do Norte. Como é que funciona? Ele é perene, ele acontece o ano todo, como é que é? Ele acontece, o mutirão, nós temos 2 mutirões pela Comissão de Enfrentamento ao Assédio e ao Racismo. No mês de maio, nós temos o mutirão de enfrentamento ao assédio e no mês de novembro, nós temos o segundo mutirão realizado pela Comissão de Enfrentamento ao Assédio e ao Racismo, voltado para combater essa desigualdade racial. Fazemos esse mutirão racial. E este ano nós já estávamos com tudo encaminhado. Nós solicitamos à Secretaria-Geral e à Secretaria Estratégica que nos forneça a lista com todos os processos que envolvem a temática. Depois de posse dessa lista, nós procuramos a Corregedoria Geral e a Presidência, que vem nos apoiando continuamente nas ações, e encaminhamos posteriormente, por meio dos 2 órgãos, para os magistrados que tenham recebido a listagem, que tenham visto a listagem com esses processos. Acontece 2 vezes ao ano os mutirões. Perfeito. Doutora Rosana, a senhora acha que o judiciário brasileiro está preparado tecnicamente e também de maneira sensível assim, para lidar com essas questões numa iniciativa como essa, quer dizer, que se torna nacional agora? Eu acho que estamos avançando, mas eu entendo que não. É fundamental destacar nessa iniciativa, inclusive, a importância de se observar o protocolo para julgamento com perspectiva de raça, que foi instituído pelo Conselho Nacional de Justiça em 2022. É um documento que orienta magistrados e magistradas a reconhecerem como o racismo estrutura as relações sociais, econômicas e afeta diretamente na formação das provas, na interpretação dos fatos, na aplicação do direito. Então, o protocolo ele precisa ser consolidado, né, um plano de formação dos magistrados e magistradas para que essa proposta de uma lente crítica e antirracista na atuação jurisdicional, para que esses julgamentos não reproduzam estereótipos, falsas generalizações, preconceitos ou desigualdades que já são históricas, mas sim contribuam para a sua superação. Perfeito. Hoje ainda a gente tem essas questões que precisam ser resolvidas, né, doutora Rosana? Porque é de dentro para fora e de fora para dentro. Quer dizer, os tribunais eles dão um exemplo para a sociedade ela tem que ver alguma coisa acontecendo nos tribunais, não é isso? E é isso que a senhora está comentando aí agora, quer dizer, a gente precisa ainda caminhar para que isso possa ser visto como uma iniciativa que realmente dá resultado. É isso, na prática. É isso mesmo?
Exatamente, né? É reconhecer que o racismo não é só um elemento externo ao sistema de justiça, mas um fator que atravessa todo o tecido social, né? E demanda uma atuação consciente e transformadora por parte do Estado juiz, né? Significa compreender que a imparcialidade judicial não está em ignorar essas desigualdades sociais, mas em enfrentá-las com base, claro, nos princípios constitucionais, da dignidade da pessoa humana, da igualdade e do combate à discriminação. Perfeitamente. Eu queria a impressão da doutora Lourdes sobre essa situação. O Tribunal do Rio Grande do Norte encontrou desafios para implementar esse tipo de iniciativa? Nós encontramos apoio para realizarmos a ação institucional, né? E também nós contamos com o apoio da SMARNE na formação na área. A SMARNE ela tem realizado cursos voltados tanto para a questão do racismo como também para outras áreas. E nós temos visto assim um bom número de pessoas que que estão inscritas, participando desses cursos de formação. E nosso desafio, que eu posso assim dizer, foi na identificarmos os processos, porque muitas vezes as classificações são errôneas. Quando o magistrado abre aquele processo, embora o advogado tenha dado uma nomenclatura de racismo, de injúria racial, mas, na verdade, não corresponde quando se abre o processo, é outra temática, é outro assunto que está posto. Foi a dificuldade que nós tivemos, foi em relação a isso, de termos essa listagem a mais correta possível e tivemos que fazer vários batimentos. O secretário da comissão sempre atento e verificando e checando os feitos. Vamos só colocar aqui a SMARNE que a senhora está se referindo, é a Escola da Magistratura aí no Rio Grande do Norte? A Magistratura do Rio Grande do Norte, a SMARNE, sempre tem dado também esse apoio na formação dos magistrados e servidores. E os magistrados aceitaram muito bem tanto a formação quanto também o mutirão. Isso teve uma repercussão, inclusive aqui no nosso estado, vários jornais procuraram, a mídia de uma forma geral, e muitas entrevistas foram feitas na época, divulgando e também explicando como era essa prática e os números quando foram atingidos. Pois é, porque isso é importante, porque a gente percebe que é exatamente do que a gente comentava aqui, a doutora Rosana e eu, sobre o exemplo, né, que o tribunal dá. Quer dizer, isso é de dentro para fora, quer dizer, a sociedade vê isso como um exemplo também, porque tem que ter uma reflexão aí também institucional, né, doutora Rosana? Quer dizer, uma transformação cultural, mas também uma reflexão institucional. A senhora considera que seja assim? Eu considero, assim, eu acho que essa efetivação da justiça, a justiça racial, pede também uma transformação do próprio poder judiciário. A desembargadora trouxe, né, os exemplos da classificação equivocada de muitos casos como racismo, identificar o percentual de casos que versam sobre o tema do judiciário, acho que é uma dificuldade. O Brasil ainda convive também com uma expressiva subrepresentação de magistrados e magistradas negros e negras, especialmente nas instâncias superiores, o que revela um desafio que é estrutural de democratizar internamente o sistema de justiça. Dados do próprio CNJ apontam que menos de 20% da magistratura brasileira se autodeclara preta ou parda, índice ainda mais reduzido quando a gente pensa nas instâncias superiores. Essa ausência não é meramente estatística, ela reflete a persistência dessas barreiras institucionais e simbólicas que limitam o acesso de pessoas negras a espaços de decisão e poder. Por isso existe, inclusive, esse movimento, né, da sociedade civil, de entidades pedindo, né, uma ministra negra seja nomeada no Tribunal Superior Federal, mas esse movimento acho que abarca todos os outros tribunais, quando a gente pensa nas listas do Quinto Constitucional, a nomeação de pessoas negras em todos os estados. Então, seria nos tribunais de justiça, tribunal militar, o próprio Superior Tribunal de Justiça. A gente precisa de um judiciário mais diverso
que é condição essencial para uma justiça mais justa. Perfeitamente. Bom, eu peço licença aqui às nossas convidadas. A gente faz agora um rápido intervalo, mas daqui a pouco volta para continuar essa conversa. Até já. Estamos de volta com o Link CNJ, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Hoje conversamos sobre a realização do Mutirão Racial Nacional, que tem como meta reduzir em 20% o estoque de 10 mil processos sobre questões raciais pendentes de julgamento no país. Sobre esse assunto, estamos conversando com Rosana Rufino, advogada conselheira da OAB São Paulo e presidente da Comissão de Igualdade Racial, cofundadora do Instituto da Advocacia Negra Brasileira. E Lourdes Azevedo, desembargadora e presidente da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Voltamos aqui com as nossas convidadas e eu quero começar retomando com a doutora Lourdes sobre o objetivo do mutirão, que é reduzir o número de processos. Como é que está essa situação? Nós recebemos, agora na nossa terceira edição, recebemos a listagem já do CNJ, com um percentual de 20% a ser trabalhado. E nós também já temos a nossa relação pronta, que englobavam mais processos, um número maior. E nós procuramos encaminhamento no sentido de que fosse aumentado esse percentual, porque aqui na situação do Rio Grande do Norte ela estava sendo destoante dos anos anteriores. Em 2023, nós selecionamos 172 processos, e em 2024, 178, e para 2025 nós teríamos 20 processos a serem trabalhados, mas nós ampliamos para 60 processos e encaminhamos para o CNJ. E aqui nós procuramos, assim, com esse trabalho, dar visibilidade, dar celeridade a essas questões que são tão importantes e relevantes, porque fortalece muito a agenda antidiscriminatória e também a efetivação desses direitos fundamentais da população negra. E os efeitos internos que temos de sensibilizar tanto servidores como magistrados para essa pauta. Perfeito. Doutora Rosana, como é que a senhora vê que se manifesta nas decisões judiciais ou nos processos judiciais esse racismo estrutural? A senhora teve uma fala anterior aí, que a senhora entrou um pouquinho nisso, eu queria que a senhora detalhasse um pouco mais. Como é manifestado esse racismo estrutural, seja nas sentenças, nas decisões, nos processos judiciais no Brasil hoje? Bom, ele se manifesta, acho que eu disse um pouquinho, né, através da composição do próprio judiciário, da falta de letramento de magistrados e servidores, de todo o sistema de justiça, até mesmo da própria advocacia, em como enfrentar essas desigualdades com base nos princípios constitucionais, mas se refletem em julgamentos que reproduzem também estereótipos, que reproduzem falsas generalizações, preconceitos, desigualdades históricas, decisões menos favoráveis para réus e autores de ações quando são pessoas negras, porque não intersecciona a questão de raça, de gênero, ou de classe no julgamento desses processos. Então, esse racismo institucional ele vai estruturando as relações, inclusive dentro do judiciário, e reproduzindo essas desigualdades, né, sejam elas sociais, econômicas. Então, ele é um fenômeno, sim, que influencia diretamente na formação das provas, na oitiva das partes e das testemunhas, na interpretação dos fatos e na aplicação concreta do direito nas decisões judiciais. Perfeito. Doutora Lourdes, como é que são esses processos? Existe uma ordem, uma prioridade, um tipo específico de processo que vai entrar no mutirão?
Como é que é feita essa seleção de processos, lógico, nessa temática racial, que tem prioridade? Existe isso? O nosso mutirão ele está sendo promovido na semana que temos o Dia da Consciência Negra. O dia 20 de novembro, que é dedicado à consciência negra, nós realizamos um mutirão nesta semana específica e com outras ações, inclusive, não só o mutirão, mas também desenvolvemos outros tipos de ação, como tivemos o ano passado, agora em 2024, a exposição da presença negra, que foi um ensaio fotográfico feito com servidoras e magistradas aqui do Rio Grande do Norte. E as várias classes e ações civis e criminais são escolhidas pelo assunto. Nós não fazemos nenhuma seleção só de injúria racial, assim, predominando um tipo ou outro, mas procuramos englobar todas as classes que digam respeito, ações cíveis e ações criminais que digam respeito ao racismo e à discriminação. Perfeito. Doutora Rosana, pegando um pouco de carona nisso que a desembargadora falou, quais os tipos de processos assim que são prevalentes, que a senhora tem conhecimento e que a senhora até lida aí no Instituto ou mesmo na OAB? O que acontece mais, hein? Existe uma grande... Eu acho que a sociedade tem compreendido de maneira mais ampla como o racismo se manifesta. Então, a gente tem uma variedade, na verdade, de áreas em que isso se manifesta, mas a gente tem muitos casos na área trabalhista, que são o racismo que acontece dentro das relações de trabalho, e geralmente naquela forma de racismo chamado de racismo recreativo, né, que é utilizar as piadas, comentários jocosos, como para esconder, mascarar o racismo, mas que ofende a honra da pessoa. A gente tem nas relações escolares também, crianças, adolescentes, vítimas de racismo. É mais difícil a gente ter casos de racismo onde são aquelas ofensas mais explícitas, né? O racismo ele é uma tecnologia que vai se renovando, mas o entendimento também de como ele se manifesta também tem se renovado. Então, esse racismo institucional, o racismo, as ofensas raciais, violências contra comunidades quilombolas, que são, né, parte desse racismo institucional, também são demandas que a gente atende, né, e vê sendo levadas até o judiciário. Desembargadora, agora vamos falar da prática. Isso é muito importante para a gente aqui, para a nossa audiência entender. Um mutirão como esse, ele é realizado e que números, que prática, que transformação a gente tem obtido? A senhora poderia contar para a gente? Nós temos buscado no mutirão essa visualização para as outras pessoas, para a sociedade, essa visibilidade. Em 2023, foram 172 processos e obtivemos 198 movimentações entre despachos, decisões e sentenças que foram prolatadas pelos magistrados e magistradas. Então, isso realmente traz a questão para fora do judiciário, com a divulgação de que o tema está sendo trabalhado pelo Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Ótimo. Doutora Rosana, temos que caminhar muito ainda para que possamos ter resultados mais efetivos, aí eu digo globais, né? No Brasil todo. Sim, temos que caminhar bastante ainda. Acho que ações como essa contribuem para dar visibilidade a demandas de grupos, né, historicamente invisibilizados, fortalece o acesso à justiça, reafirma o compromisso da magistratura, que com um projeto constitucional de um país plural, diverso e democrático, mas, no entanto, o mutirão ele deve ser compreendido como um ponto de partida e não de chegada, porque o combate ao racismo exige ações estruturantes, permanentes, né, como a formação continuada desses magistrados e servidores, letramento racial, a produção de dados agregados por raça e gênero, o fortalecimento de políticas
afirmativas dentro e fora do sistema de justiça. Então, a reparação nesse contexto ela não se limita à punição ou à reparação financeira, mas envolve a reconstrução de práticas institucionais e culturais que historicamente reproduzem desigualdades. Perfeita colocação. É isso, hoje conversamos sobre a realização do Mutirão Racial Nacional, que tem como meta reduzir em 20% o estoque de 10 mil processos sobre questões raciais pendentes de julgamento no país. Agradecemos as presenças de Lourdes Azevedo, desembargadora e presidente da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, e Rosana Rufino, advogada, conselheira da OAB-SP e presidente da Comissão de Igualdade Racial, também cofundadora do Instituto da Advocacia Negra Brasileira. Muito obrigado à desembargadora, muito obrigado à doutora Rosana e até uma próxima oportunidade. O Link CNJ chega ao fim. Agradeço a você que esteve conosco até agora na rádio e na TV Justiça. Lembre-se, você pode acompanhar o Link CNJ e toda a nossa programação por meio do aplicativo TV Justiça Mais. Até o próximo programa. Tchau.